Olá, seja muito bem-vindo ao programa Primeiro Plano dessa semana. O programa que traz para você as novidades e os destaques da TV das Bênçãos do Pai. Iniciamos o nosso programa de hoje com o chamado importante do Papa Francisco. Em sua intenção para setembro, ele nos convida a nos solidarizarmos com os marginalizados. Vamos atender o apelo do Santo Padre. Una persona sin techo que muere en la calle nunca va a aparecer en la primera página de los buscadores de internet o de los noticieros. ¿Cómo hemos podido llegar a este nivel de indiferencia? ¿Cómo dejamos que la cultura del descarte, en la que millones de hombres y mujeres no valen nada frente a los beneficios económicos, cómo dejamos que esta cultura domine nuestras vidas, nuestras ciudades, nuestro modo de vivir? Se nos va a endurecer el cuello de tanto mirar al otro lado para no ver esta situación. Por favor, dejemos de hacer invisibles a los que están al margen de la sociedad, ya sea por motivos de pobreza, independencia, enfermedades psíquicas o minusvalías. Centremos en la acogida, en acoger a todas las personas que lo necesitan. La cultura de la acogida, de recibir, de dar techo, de dar hogar, de dar amor, de dar calidez humana. Oremos para que las personas que viven al margen de la sociedad, en condiciones de vida infrahumanas, no sean olvidadas por las instituciones y nunca sean descartadas. Agora vamos ver como a fé impacta na vida das crianças. Um menino devoto de São Paulo tem um pedido especial para praticar a sua fé. O repórter Alex Rodrigues nos conta mais. Bauru, cidade que fica a aproximadamente 300 quilômetros de São Paulo. É lá que vive o pequeno André, de apenas 7 anos. Enquanto muitos garotos da idade dele sonham com viagens para parques de diversões, brinquedos caros e videogames, o pedido dele aos pais foi bem diferente. Nós estávamos em reforma, na nossa casa, e ele pediu, falou: mãe, já que você está construindo essa capela, eu posso, já que você está fazendo essa reforma, eu posso ter uma capela minha aqui? Eu falei: filho, você vai ter um altar, que eu havia conversado com o pedreiro e pedido para ele fazer um altar para ele acomodar as imagens que ele tem de santos, que ele adora, né? Ele falou: não, mamãe, eu quero um lugar que tenha uma entrada, bancos para as pessoas sentarem e lá na frente o altar. Então eu entendi que realmente ele queria uma igreja. E aí a gente viabilizou, com o pedreiro, paramos a reforma e demos início à construção da capela. Isso foi em fevereiro, março agora desse ano. Ele não queria só uma capela, ele queria uma capela que tivesse banco de madeira dos dois lados, sino, uma cruz que acendesse 6 horas da tarde, apagasse 6 horas da manhã. Ele queria um altar lá na frente. E foi feita do jeitinho que ele pediu. Tudo que ele pediu. A história da família é muito bonita. Logo após vencer um câncer, a Jaqueline recebeu o André, que foi adotado com apenas 40 dias de vida. Religiosos sempre carregaram o filho para a igreja, e daí surgiu uma paixão. Tanto que sempre que viajam para uma cidade diferente, o André pede para conhecer as paróquias e costuma levar uma imagem de recordação.
Questionado sobre o porquê quis ter uma capela em casa, o garoto foi bem objetivo. Eu gosto de santos, eu adoro nas igrejas. Quando tudo estava construído e preparado, uma outra surpresa. O padre Gilson, que é amigo da família e que atualmente mora na Itália, estava passando uns dias em Bauru e foi convidado para celebrar uma missa inaugural. A emoção toma conta, né? A emoção invade o coração da gente, né? Depois eu conheço muito bem o casal, a família, né? A Jaqueline e o Éder. Quando eles me chamaram, não, padre, é pouquinha gente, ali umas 10, 15 pessoas. No meu coração eu já sabia que não era assim, né? Não seria assim. Porque a família é grande, os vizinhos, os amigos, né? Aí depois teve a ideia de chamar os professores da criança, coleguinhas. Aí o grupo cresceu, né? E, portanto, tinha muito mais gente fora da capela do que na própria capela, que é bem pequenininha, né? A capela deve ter ali uns 3 metros por 3 por 4, não é muito maior do que isso, não. Então foi uma alegria muito grande, né? Estar ali, conversar com as famílias, com os amigos reunidos, celebramos a Eucaristia. Que gostoso, né? Ver as famílias em torno do altar, reunidas numa capela, celebrando a fé, né? Vivenciando os valores do Evangelho, a comunhão, a partilha, né? O santo escolhido para dar nome à capela tem o mesmo nome do garoto, André. Por não ser um sonho muito comum, o padre explicou como deve ser o procedimento. Primeiro passo, né, conversar com o pároco ali do lugar, se for o caso, conversar com o bispo da diocese, para fazer com as devidas orientações, com as devidas licenças, né? Depois, normalmente, a pessoa, quando procura, ela já tem, assim, o santo da devoção dela. Aí, no caso da história que estamos comentando, né? A criança se chama André, né? Então é Capela Santo André, né? André, apóstolo de Jesus. Então vamos, assim, primeiro passo, conversar com o pároco, conversar com o bispo da diocese, pedir as devidas licenças, as devidas orientações, né? Agora, o oratório, né? Normalmente o oratório é bem mais simples, né? Ele ocupa um pequeno espaço de uma sala, do quarto, ali com algumas imagens da devoção, com alguns pôsteres, né? Às vezes uma vela, uma lâmpada. A capela já é um espaço, já é um ambiente. Na capela já pressupõe uma pequena comunidade, que é a própria família, talvez ali com os vizinhos, os amigos, né? Lógico que tudo isso, para que aconteça da melhor maneira possível e não haja, assim, desencontros, né? Coisas que possam nos chatear, né? O primeiro passo é conversar com o pároco, buscar as orientações na diocese. E depois, sim, aí vamos ver a possibilidade de construir, como construir, e também na própria construção, né? Nós, padres, podemos dar ideias, né? Eu estive ali, eu sou muito amigo dessa família de Bauru, fui pároco deles por vários anos, né? Então a gente deu algumas sugestões, olha, o altar se deve fazer assim, né? Atenção aos vitrais, a ventilação, a iluminação, a posição das imagens, né? Porque é uma capela para a família, né? Não é uma capela aberta ao todo público, que todo domingo vem o padre, celebra. Não é assim. Seria diferente, né? Aí teria o sacrário, a presença do Santíssimo Sacramento, né? Aí seria uma outra realidade. Então, o meu conselho, a minha dica, o primeiro passo é conversar com o pároco ali da região, procurar as orientações da diocese. E depois projeta a capela e vamos construir, se possível for. E é claro que o Pai Eterno estaria presente na Capela Santo André. Quando ficamos sabendo do sonho do garoto que foi atendido pelos pais, preparamos um presente que foi enviado, já recebido por eles e colocado em um lugar especial. Eu ganhei a imagem de Divino Pai Eterno. Vou colocar na minha capela.
Divino Pai eterno, abençoe todos nós. Amém. O André é uma criança simples que pretende ser piloto quando crescer. O sonho dele pode ser o pontapé para uma grande devoção, já que a maioria é iniciada assim, em locais pequenos, simples e aconchegantes. Você pensa, por exemplo, na nossa grandíssima, gigante Basílica Santuário Nacional de Aparecida. Hoje, aquela monstruosidade, aquele grandíssimo santuário para milhares de pessoas. Quando começou ali na história, 1717, quando os pescadores encontraram a imagem da Senhora Aparecida, a devoção começou numa simples capela. O importante é a transmissão da fé, pais para os filhos, de geração em geração. A capela se tornou uma referência em Bauru. Muitas pessoas têm passado para conhecer o local e a família, o que para Jaqueline é motivo de extrema alegria. É realmente uma bênção muito grande de Deus, porque nunca imaginei, embora fôssemos católicos, como eu te falei, que existia isso na nossa vida. Então, assim, o André, ele representa bênção. Eu não tenho outra palavra, Várias pessoas me perguntam isso que você está perguntando, mas eu classifico, em resumo, como bênção. Porque tudo que ele trouxe para a nossa vida de felicidade, de amor, é impressionante. E agora, com essa capela, que também está maravilhosa, as pessoas estão vindo conhecer, as pessoas passam aqui na rua de casa, como foi veiculado o endereço no jornal aqui local, e as pessoas param e vêm aqui conhecer a capela, sabe? Então, assim, eu estou encarando tudo isso como um testemunho de fé da nossa família. E eu estou muito feliz com isso, sabe? Pela primeira vez, uma família inteira foi beatificada pela igreja de uma só vez. A cerimônia ocorreu após a oração mariana do Ângelus, na Praça de São Pedro. O Papa Francisco homenageou Joseph Uma, sua esposa e seus 7 filhos, todos mártires. O padre Rodrigo de Castro explica os motivos dessa beatificação. Acompanhe. No último dia 10, uma família inteira foi beatificada. O caso é inédito na igreja. Eles foram vítimas do nazismo e os 9 integrantes foram martirizados ao mesmo tempo. Agora, com o reconhecimento do Papa, também serão beatificados juntos. O padre Rodrigo, reitor do Santuário Basílica Sagrada Família, nos conta mais sobre quem é essa família. Pela primeira vez na igreja, vamos assistir nesse dia 10 de setembro a família Uma, U-L-M-A. Uma família toda a ser beatificada. Interessante quando nós somos convidados a olhar para a Sagrada Família e entender que nós somos chamados à família, nós vamos entendendo na história da igreja muitas famílias santas. Temos também aqui no Brasil alguns casos de família santa. Temos um caso muito curioso de uma família do Rio de Janeiro que corre o processo de beatificação, que corre o seu processo de canonização. Uma família interessantíssima, mas hoje nós estamos falando da família Uma. Mas nós precisamos entender essa universalidade na história da igreja, como São Joaquim Santana, São Isabel e Santa Zacarias, como São Luís e Santa Zélia. São tantas famílias santas que nos impressionam, mais do que nós imaginamos. Uma das curiosidades da família Uma, eles não foram martirizados porque tinham escrito na testa que eram católicos. Eles não foram martirizados porque eles andavam pregando e evangelizando para aqui e acolá. Mas a família Uma viveu, em meio à guerra, o grande testemunho. Eles acolheram 8 pessoas, judeus, na sua casa. E quando descobrem, os nazistas,
que eles acolheram essas pessoas, eles foram mortos, martirizados, uma família inteira. E a mãe estava grávida. Naquele momento em que a mãe está grávida e ela está sendo martirizada, ela dá à luz ao bebê. Nasce o bebê. E o bebê também é martirizado. Um bebê que nasceu para dar a sua vida por amor a Cristo, como santos inocentes. Por isso o Papa Francisco também declara beato este bebê que acaba de nascer. Também entrará no rol dos beatos e, lógico, futuramente, santos. A família Uma tem essa característica muito bonita de serem martirizados, o bebê de dar a vida como os santos inocentes que deram a vida por amor a Cristo, que fugia de Herodes. Todas as crianças foram assassinadas. Assim também foi esse bebê. Naquela época, o mundo vivia o caos da Segunda Guerra Mundial. Era março de 1944 e nada melhor do que uma cerimônia no local onde aquela família foi martirizada e nos deixou uma importante mensagem. E aquelas 9 pessoas, mesmo o bebê que havia acabado de nascer, deixaram para todos nós uma mensagem muito importante de fé. Eles também são gentes, eles também são pessoas, eles também são indivíduos. E por isso nós vamos abrir as portas das nossas casas para acolher estes irmãos que se refugiam da guerra. Interessantíssimo na comunhão dos santos, que também acontece isso com Santa Zélia. Em um momento que São Luís vai às compras em Paris, Santa Zélia também esconde dentro da sua casa, só ela e as meninas, pessoas que poderiam lhe fazer muito mal, mas amaram a Deus acima de todas as coisas. Uma pergunta que não pode calar para mim e para você: nós estamos prontos, nós somos santos, nós acreditamos na santidade, nós estamos dispostos neste tempo de hoje a dar a nossa vida por amor a Cristo e aos irmãos? Não é amar a Deus sobre todas as coisas, mas é amar a Deus e ao próximo, assim como a ti mesmo. Assim consiste o primeiro mandamento. Para que nós possamos amar a Deus, precisamos amar os irmãos. Para que nós possamos nos amar, nós precisamos amar os irmãos e amar a Deus. Existe uma escala de santidade. Que nós possamos, através do exemplo da Sagrada Família, que em tudo soube amar, viver essa verdade do Evangelho nos tempos em que nós vivemos. A família Uma muito nos ensina. Não saia daí, o Primeiro Plano volta daqui a pouco com mais notícias. E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. Estamos de volta para levar até você as notícias em primeiro plano aqui na TV das Bênçãos do Pai. Agora a gente fala de trânsito. O número de acidentes vem crescendo a cada ano e o de morte também. Por isso, é cada vez mais importante conscientizar os motoristas sobre a legislação. A repórter Ana Luísa Abreu preparou uma reportagem sobre esse assunto. Vamos acompanhar.
O trânsito se tornou um problema em nível global muito sério. No Brasil, dados oficiais de 2021 revelam que mais de 33 mil pessoas perderam a vida. Esse levantamento mostra ainda que a maioria das mortes ocorreu nas regiões Sudeste, Nordeste e Sul. Por isso, a união de vários órgãos precisa ser conjunta. Nós temos um desafio a nível nacional da Senatran para a redução do número de homicídios. Mas isso, na verdade, envolve outros atores, que são a Polícia Militar, a Polícia Civil, envolve institutos de criminalística, envolve as secretarias de mobilidade de cada município, a Polícia Rodoviária Federal. Então, são vários atores que têm que trabalhar, cada um em seu estado, para a redução do número de acidentes. Nós temos que entender que a morte no trânsito, aquele que causa aquela conduta, é um assassinato, é menos uma vida e mais uma mãe chorando. Durante nossa conversa, o delegado Wellington revelou quais infrações são mais cometidas pelos condutores. A Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito de Goiânia atua investigando todo e qualquer crime relacionado ao trânsito, aqueles previstos entre os artigos 302 e 311 do Código de Trânsito Brasileiro. Porém, a maior incidência de crimes que nós temos diariamente são os crimes de embriaguez ao volante, de lesão corporal culposa ao volante e, infelizmente, de homicídio culposo também na direção de veículo automotor. Então, essas três espécies de transgressões criminais são o carro-chefe da nossa delegacia. Alguns acidentes ocorrem em fração de segundos, como o caso dessa senhora, que foi atravessar a rua na faixa de pedestre, mas o motorista estava em velocidade alta e não conseguiu frear. A vítima foi socorrida por pessoas que passavam pelo local, mas o próprio autor do atropelamento não prestou socorro. No Brasil, os acidentes no trânsito já representam a 8ª maior causa de morte e grande parte da quantidade de vítimas está relacionada à imprudência e desrespeito à legislação. Por isso, as leis de trânsito são extremamente necessárias para diminuir o número de acidentes e ações imprudentes. No estado de Goiás, existem quase 5 milhões de carros circulando pelas ruas e avenidas. Sem nem 2023 acabar, já foram aplicadas quase 2 milhões de multas. Para diminuir esse alto índice, o Departamento Estadual de Trânsito tem desenvolvido ações de combate e conscientização, que chegam até as crianças nas salas de aula. O Detranzinho, que é uma proposta de você levar as escolas públicas, estaduais, municipais, as escolas particulares, eventos onde você vai ter instrutores e vão passar para a criança, e a criança é a melhor pessoa para puxar a orelha dos pais em relação à conduta inadequada no trânsito. Então, a gente tem o Detranzinho, leva para todo o estado. Além disso, temos sistemas de palestras. Temos também, além disso, a tradicional balada responsável. Goiás é um dos estados com maior proporção hoje de baladas responsáveis sendo realizadas em número de motoristas autuados. Além disso, o Detran também tem investido muito na questão da sinalização. A gente tem sinalizado horizontalmente com faixas e verticalmente com placas todos os municípios de Goiás. Mas só ações por parte do governo não são suficientes. É preciso mudanças de comportamento e mentalidade do motorista e motociclista. Comportamento, conduta, respeito. Você conhece uma arma de fogo? Conhece. Ela mata. Veículos também matam. E se você fazer uma mistura com manobras ou álcool, essa conduta torna-se explosiva. O número de mortes no trânsito e por armas de fogo são muito semelhantes. E se você tiver alguma dúvida, consulte com a família, vê se você não conhece uma pessoa que sofreu já um acidente, faça uma visita ao IML, faça uma visita ao CRER, vá nos hospitais de urgência e você vai ver a grande quantidade de pessoas vítimas de acidentes. Você consegue economizar ou gasta tudo o que ganha? Educação financeira é crucial para poupar e ter uma reserva futura. O repórter Alex Rodrigues mostra 2 exemplos de como ensinar os filhos sobre o valor do dinheiro em casa. Controle financeiro. Quanto mais cedo esse comportamento entra em nossa vida, mais promissor se torna o futuro em relação aos ganhos que temos. Uma educação que é fundamental. A questão da finança ela é fundamental na vida do indivíduo, né? E a gente costuma dizer que dinheiro não leva desaforo para casa, né?
Então, como a gente constrói um patrimônio, os filhos têm que saber que aquele patrimônio que nós construímos foi construído com muito esforço, com muito trabalho e com um processo educativo bom. E aí, evidentemente, se no futuro eles querem construir um patrimônio para eles têm que ter desde cedo uma consciência financeira. Podendo ser aplicada desde as primeiras mesadas, essa educação, quando passada aos filhos, precisa estar aliada a um planejamento. Geralmente os pais dão dinheiro para os filhos, né? Mesada, lanche, essas coisas todas, né? Então tem que explicar para as crianças e todo mundo que tudo que faz se ganha, né? Mas não se gasta tudo que se ganha, né? Porque senão você não consegue construir nada, porque a gente constrói exatamente com o que sobra, né? E para sobrar a gente tem que deixar de gastar, né? Então, e os filhos têm uma vantagem muito grande, eles têm tudo dentro de casa, né? Eles têm a roupa, eles têm o remédio, eles têm a casa, eles têm tudo. Então, quer dizer, por que quando eles recebem algum dinheiro eles têm que gastar? Não, eles podem poupar, tá certo? Então, numa situação dessa, né, eu acho que é importante a gente mostrar para as crianças que tudo que se faz se ganha alguma coisa. E nem tudo que se ganha se gasta, né? Por quê? Porque a gente tem que ter projeto, a gente tem que ter alguma coisa que a gente queira, né? E com isso a gente consegue ter um bom equilíbrio financeiro. Pensando não só no dinheiro, mas também no futuro profissional dos filhos, o economista Heber Vaz tomou uma iniciativa que influenciou diretamente no estilo de vida que cada um resolveu adotar, principalmente em relação aos estudos. Eu imagino o seguinte, a gente tem que ganhar de alguma forma, né? Alguma coisa que a gente faz na sociedade a gente ganha. E eu considerei que a coisa mais importante para a pessoa, que o pai dá para o filho, é a educação escolar, né? Por quê? Porque um dia você vai ser um profissional, você vai ganhar dinheiro o resto da vida como profissional, né? Então, numa situação dessa, a gente considerou que a partir de 7 de nota, a gente dava algum prêmio, né? Então, 7, 7,9, 8, 8,9 e até chegar a 10, né? Então, abaixo de 7 não ganhava nada. Então, quer dizer, os meus filhos, no primeiro grau, todas as notas deles foram de 8 acima, né? E no segundo grau ficaram do mesmo jeito, né? E depois passaram em universidades federais, entendeu? Porque eles aprenderam com isso, né? E depois eles tomaram consciência da importância do ensino, né? Então no começo foi dinheiro mesmo. Então eu acho que dinheiro ele acaba encaixando em tudo, né? Porque na verdade tudo que nós fazemos na vida a gente ganha. Às vezes a gente fala assim, você não pode pagar para fazer isso porque isso é obrigação. Não, tudo que a gente faz é obrigação e ao mesmo tempo a gente recebe, né? Então isso é fundamental. Diferente deles, uma outra família na cidade de Cabrobró, que fica no sertão pernambucano, resolveu montar uma espécie de empresa dentro de casa. Arrumar as camas 50 centavos, estender as roupas 50 centavos, sim, enxugar a louça 50 centavos. E para representar o quanto essa educação financeira, ainda nos primeiros anos de vida, é importante, hoje vamos bater um papo super especial com uma família que está sendo o maior sucesso nas redes. Estou falando da Fernanda, do Idilânio, do Heitor, do Vitinho, da Isabela, o pessoal que está aqui já com a gente. E conta para nós aí, de onde que veio essa iniciativa, Fernanda, para educar os meninos financeiramente desde tão novinhos? Então, tudo começou com a nossa filha mais velha, Isabela, quando ela veio pedir uma mesada e eu e o pai dela, né, para a gente poder explicar-la o valor do trabalho, o valor do dinheiro, que dinheiro não vem fácil na vida, então a gente fez uma proposta a ela, que a gente daria um valor em troca de algumas atividades simples feitas em casa, que ela já fazia, mas não era remunerada, não tinha um incentivo, e decidimos dar esse incentivo e ela compreendeu muito bem, ela tem essa compreensão de que a organização da casa é dever de todos os moradores. Em seguida, Heitor quis entrar também na nossa mini empresa e Vitinho também. Ô Idilânio, e conta aqui pra gente, rapaz, de onde que você tomou essa ideia? Você teve essa oportunidade quando criança de ser educado financeiramente? Querendo ou não, a gente é reflexo de nossa criação. E eu tive esses momentos, né? Durante criança, eu tive a oportunidade de ter, em alguns momentos, a troca de alguns serviços por mesada, por dinheiro. E para mim era o máximo. Eu via os adultos com aquela autonomia de comprar o que pudesse comprar e eu, às vezes, eu não tinha essa autonomia porque eu não tinha o dinheiro. E com essa troca, eu conseguia ganhar meu dinheiro e poder comprar o que eu queria naquele momento, sem pedir, né?
eu quero isso, eu quero aquilo. Eu, quando criança, já tinha autonomia de poder ir ali, escolher meu brinquedo, gastar da forma que eu visse que era interessante para mim naquele momento. Apesar de todos os filhos receberem o mesmo valor pelas tarefas, cada um tem um comportamento diferente com o dinheiro. O Heitor é considerado o mais seguro deles, tanto que juntou dinheiro para comprar um celular e até adquirir produtos para revender e aumentar seu ganho. O Vitinho não fica atrás. Ambos têm apenas 8 anos. Já a Isabela, que tem 12, é a que gasta mais. De acordo com ela, com cosméticos e maquiagem. Mas para que ela conseguisse juntar dinheiro, os pais tomaram uma decisão. A gente via que tudo que Isabela ganhava, ela não estava guardando, estava gastando. Se dá 100 reais para Isabela, em um minuto a Isabela já some esse dinheiro. A gente criou a poupança justamente para isso, para reter um pouco, para passar a mensagem, né? Não é o valor, é a mensagem, reter 30% do que ela ganha e poder sacar isso no aniversário. E ela vê o tanto que ela conseguiu juntar. Se não tivesse fazendo essa poupança, provavelmente no dia do aniversário eu não teria dinheiro algum. Estratégias de sucesso e, nesse caso, promovendo a interação entre pais e filhos. A mensagem que eu deixo para os pais é que vocês incentivem, ensinem seus filhos, né, a saber lidar com o dinheiro, principalmente saber lidar com o dinheiro, porque a gente só consegue aprender depois que a gente se torna adulto e vencer um manual de instrução. Por isso que, às vezes, muitos brasileiros eles acabam se afundando em dívidas, porque não têm essa responsabilidade de como gastar o seu dinheiro. Então, é importante, sim, a gente ensinar a educação financeira aos nossos filhos, começar de criancinha mesmo, porque eles já vão crescer adultos conscientes e responsáveis e provavelmente não irão passar por algumas situações que a gente se depara na vida adulta e, às vezes, sofre bastante, né? A gente acaba sofrendo bastante com algumas situações e a gente preparando desde criança, eles vão ser responsáveis e vão saber lidar com muita coisa na vida, que é bastante coisa que a gente enfrenta enquanto adulto e às vezes sem ninguém ali para dar um conselho, sem ninguém para dizer qual é o caminho certo e qual é o caminho errado, então é muito importante. A gente mostra, né, os dois lados da moeda a eles, né, o lado do CLT, aquele que trabalha o mês todo por um valor, e a gente mostra o lado do empreendedorismo. A gente faz com que eles ganhem dinheiro no CLT, mas que possam investir no empreendedorismo, né? O dinheiro dos meninos estão investido em produtos e ali já começam a vender e ver mais uma oportunidade. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, lançou a tradução brasileira da 3ª edição típica do Missal Romano. Essa versão levou 19 anos para ser concluída e é considerado um marco para a Igreja. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Lohane Castro. A 3ª edição do Missal Romano foi aprovada pela Santa Sé no final do ano passado e a confirmação foi publicada em março deste ano. A tradução também foi aprovada pelos bispos na 59ª Assembleia Geral da CNBB. Ao todo, foram 19 anos de trabalho. A jornada começou após a promulgação em 2002 pelo Papa João Paulo II da nova edição típica. É um longo processo, marcado pela colaboração de muitas pessoas especializadas em diferentes áreas. Não se trata simplesmente de fazer uma tradução por uma tradução. É necessário ter elementos de métrica, por exemplo, de poesia. A poesia é muito importante, de musicalidade. Então, aqui nós tivemos a colaboração de especialistas de diferentes áreas para que pudéssemos chegar àquilo que hoje está sendo entregue à Igreja do Brasil. A 3ª edição do Missal Romano tem 1.264 páginas, com uma capa especial e ilustrações de Cláudio Pastro. O Missal terá um papel muito importante de dar ordenamento e direção para a liturgia praticada nas paróquias e comunidades em todo o mundo. Assim, os fiéis entram em comunhão e união e vivem o ministério de Cristo celebrado na liturgia da Igreja. A tradução do Missal trouxe algumas novidades, como formulários completos para as missas feriais, a missa da Vigília da Epifania do Senhor, as orações sobre o povo,
a missa da vigília de Pentecostes em forma prolongada e 12 novos prefácios. Acréscimos no ato penitencial, na conclusão da oração coleta, na doxologia, novos prefácios para ampliar também até a nossa compreensão do mistério celebrado, novos comunicantes em comunhão com, sobretudo na oração eucarística 2, 3, ou seja, nós temos uma ampliação de textos litúrgicos. A terceira edição do Missal Romano já começou a ser distribuída pelo Brasil. Serão mais de 20 mil exemplares que deverão chegar nas paróquias até 15 de novembro. O missal começará a ser usado a partir do dia 3 de dezembro, quando inicia um novo ano litúrgico. Esse processo todo de produção, que tem lá os seus tradutores, os revisores, os bispos, os especialistas, foi um processo sinodal, caminhar juntos, buscando nas fontes da liturgia, da igreja, a descoberta desses textos para o nosso povo brasileiro. Em segundos voltaremos com as principais notícias direto da TV Pai Eterno. E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. Estamos de volta com o programa Primeiro Plano dessa semana. Eu convido você a rever uma entrevista com o padre Júlio Lancelotti, agraciado com o Prêmio Zilda Arnes de Direitos Humanos em agosto de 2021. Um reconhecimento ao seu trabalho incansável com os menos privilegiados, especialmente na pastoral do povo de rua em São Paulo. Vamos acompanhar. Ô padre, nós estamos sabendo da intenção do Papa Francisco pelas pessoas marginalizadas. Nós vemos aí pessoas de rua não tendo o que comer, às vezes morrem nas ruas. Como que a gente chega a tanta indiferença assim, hein, padre? Pois é, primeiro dizer que a intenção do Papa e a forma como ele coloca é comovente. Eu fico muito emocionado de ouvir as palavras do Papa Francisco, porque muitas pessoas podem imaginar que, com todas as questões do mundo que ele tem para ver, a visão ampla que tem o Papa, ele ainda enxerga a pessoa que está na calçada, a pessoa que está em situação de rua, a pessoa que está descartada. Acho que um primeiro ponto é que todos nós respondamos com criatividade, com generosidade, com coragem, com criatividade, esse apelo do Papa Francisco. Ótimo. Por exemplo, uma coisa muito simples, que Sim. todas as nossas paróquias e todas as comunidades espalhadas pelo Brasil podem fazer. Tenham um ponto de água potável para os irmãos de rua. Tenham um lugar onde eles possam acessar a água potável. Nós estamos com temperaturas altíssimas aqui em São Paulo, nesse momento. E as pessoas em situação de rua não têm como conseguir água. Isso é uma coisa que todos nós podemos fazer. Sim, aí uma coisa vocês estão assim. vendo essas fotos, a partilha de roupas com eles. Mas tudo isso quer dizer o quê? O importante, e o Papa Francisco insiste muito nisso, é conviver. Conviver. Conviver é um aprendizado, conviver é conflitivo, conviver é difícil, conviver é desafiador, conviver é pedagógico, conviver é transformador. E se você convive com os mais pobres, partilha com eles, conversa com eles, olha nos olhos deles, fala com eles, ouve a dor, se deixa abraçar, se deixa amar, se deixa cuidar também.
eles farão isso. E isso é que vai renovando toda a nossa maneira de ser. É uma igreja nova, como já pediu São João 23 e o Papa Francisco. Uma igreja pobre para os pobres. Isso. Uma igreja que consola, que ama, que toca nas dores do povo. Ô padre, e quando nós temos a consciência dessa intenção de ter um olhar mais aguçado, mais dócil para as pessoas marginalizadas, né? Olhar para essas pessoas, também é um convite para que a gente saia apenas daquela fé que fica só lá na igreja rezando e não tem atitude? Então, como já dizia Santa Madre Teresa de Calcutá, são benditas as mãos que partilham mais do que os lábios que rezam. Isso. Mas a gente tem que fazer as duas coisas. Isso, rezar e acolher. Acolher e rezar. Cada vez que a gente acolhe alguém que está caído na calçada, que está sofrendo, é uma oração. Cada vez que você partilha, ouve, oferece teu ouvido para escutar realmente o que está sendo dito, que você partilha o pão, que você garante o acesso à água potável, isso é uma forma de prece. E depois refletir sobre tudo isso. Todas essas pessoas passam a fazer parte da tua vida, a olhar nos teus olhos. Isso é uma maneira de estar em oração. Acho que nós temos modelos, sinais muito bonitos aqui no Brasil. Todos nós temos o exemplo de Santa Dulce dos pobres. Isso. Quem do Brasil não conhece Santa Dulce dos pobres? E sabe como é que Santa Dulce agiu? Como que ela viveu? Qual foi a vivência dela? Cheia de desafios, cheias de conflitos, cheias de aprendizagem, cheias de descoberta. Acho que é isso que nós precisamos. Fazermos da nossa oração um compromisso de vida. Isso não significa não orar, mas orar com os pés no chão. Orar com as mãos estendidas e abertas para o irmão. Você que está acompanhando o Almanaque Católico, guarda isso então no seu coração. Orar com os pés no chão, com as mãos estendidas. E aí a gente vai fazer diferença no mundo. Mas eu tenho certeza que você que está aí, acompanhando a minha conversa com o Padre Júlio, está curioso, né? Querendo saber qual que é a experiência que o padre faz todos os dias. Hein, padre? Conta pra gente, então, essa experiência que o senhor faz sempre estando em contato com as pessoas que estão em vulnerabilidade social, precisando de ajuda, e o senhor está sendo essa ajuda necessária para essas pessoas. Então, é sempre estar disponível para ir ao encontro. Todos os dias pela manhã, eu chego na igreja às 6h30 da manhã, às vezes já tem alguns me esperando, aí chega o pão, nós fazemos 1.800 pães por dia, que são partilhados pelas ruas da cidade. Eu celebro a missa todos os dias às 7 da manhã e depois nós temos a convivência, a partilha, a entrega do pão, a partilha de roupas, de calçados e aí os vários encaminhamentos. Nós encontramos pessoas que estão na rua, principalmente no inverno, a gente faz rondas, prepara alimentação e tudo isso é um instrumento. Nós não somos distribuidores de comida, nós somos construtores de relacionamento. Sim. O alimento é uma forma de dizer para a pessoa, você é importante para mim, eu me importo com você, eu partilho com você a minha vida. É uma forma de externar. É assim como quando você recebe uma visita e oferece água, suco, café, assim também na convivência você está dizendo para eles, você é importante para mim, eu vim aqui partilhar com você. E eles captam rapidamente a nossa mensagem e o afeto que a gente oferece é também devolvido e partilhado e sempre aumentado, porque é uma dinâmica de afeto muito grande. Ótimo. Ô Padre Júlio, e as críticas que o senhor recebe? Elas abatem o senhor? Como que o senhor consegue lidar com isso e continuar na missão? Eu sei, já tenho dito isso em várias vezes, inclusive quem me acompanha no Instagram vai ver, eu até fixo um podcast que eu fiz agora esses dias com o Tramontina, ele fez essa pergunta exatamente. Eu digo, olha, eu tenho muita consciência de quem está do lado dos descartados vai ser descartado. Quem está do lado dos cancelados vai ser cancelado. Quem está do lado
dos ofendidos vai ser ofendido também. Quem está do lado dos pisados vai ser pisado também. Então, dói. Claro que um pisão, uma pedrada, um fake news, uma calúnia, machuca. Isso mesmo. Dói. Mas não podem fazer desistir. E ele tem que unir a nossa dor ao coração sacratíssimo de Jesus. E ter força e ter coragem. Eu repeti muitas vezes durante a pandemia, eu não luto para vencer, eu luto para ser fiel até o fim, porque eu sei que muitas vezes eu vou perder. Ah, que lindo. É como se diz Santo Edith Stein, perder para ganhar amor, para ganhar a confiança dos irmãos, para ter certeza do amor de Deus e ter coragem e nos inspirarmos em tantos sinais no Brasil, como Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, o santo Dom Luciano, como o queridíssimo Dom Helder Câmara, como o nosso querido arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, recentemente falecido, como a doutora Zilda Arnes, como Santa Dulce dos Pobres, como a irmã Dora Stang, como o padre Ezequiel Ramin, como tantos mártires da nossa caminhada, como o Santo Dias da Silva, a Margarida Alves. Então, nós temos muitos exemplos. E o exemplo maior da nossa fé, Jesus nosso Senhor. Então, saber que é o convite de Jesus todos os dias. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e venha atrás de mim. Isto é, não busque o sucesso, busque o serviço. Não busque o poder, busque servir. Não busque acumular, mas partilhar. Não odeie, ame. Não se vingue, perdoe. Busque sempre o caminho do amor. Esse é o nosso caminho. E o senhor, com certeza, também é inspiração, viu, padre? Para muitos, para todos nós. É lindo o seu trabalho e muito mais do que isso, é sinal da graça e do amor de Deus. Não só para aquelas pessoas que são diretamente alcançadas pelo seu trabalho, mas para todos aqueles que conhecem, que acompanham o seu trabalho. Mas agora eu quero perguntar outra coisa para o senhor. Nessa caminhada do senhor, nesse trabalho, o senhor com certeza tem histórias lindas aí que impactaram de forma positiva, né, a vida de alguém que o senhor foi lá, acolheu, amou. O senhor poderia exemplificar alguma história aí pra gente? Eu contaria uma história que sempre me marcou muito, de muitos anos, de um menino da Casa Vida que nasceu com HIV e AIDS e morreu com 9 anos e no final da vida ele estava muito enfraquecido, já sem movimentos. E um dia ele me pediu para ir à igreja e eu o levei no colo, porque ele já não conseguia caminhar. E ele parou diante da imagem do coração de Jesus e olhou bem e me olhou e disse: por que o coração dele é para fora? Eu falei: é mesmo, né, Daniel? Por que será que o coração dele é para fora? Ele falou: por quê? Eu falei: porque ele ama. Quando a gente ama, o coração é para fora. Ele falou: por isso que a gente vê. E eu achei que ele tinha ficado satisfeito, mas ele ainda me perguntou: e dói? Eu aprendi com o Daniel: não tem amor sem dor. Isso. E nos momentos de dor, a gente deve olhar para o coração sacratíssimo de Jesus, o coração puríssimo e imaculado de Maria, e ter coragem. E rezarmos como rezava nossa bisavó, nossa tataravó. Jesus manso e humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. O senhor sempre diz, Padre Júlio, que estará pelo lado das minorias. Como que nós podemos seguir aí o seu exemplo na missão, olhar como Cristo, o outro que precisa de ajuda, ter esse coração cheio de amor e capaz de servir? Por onde a gente deve começar? A gente começa não sendo indiferente, falando com as pessoas, oferecendo água para quem está com sede, falando com os irmãos que estão pelas ruas, não ser indiferente. Acho que esse é o grande caminho. Rezar e agir. Olhar para o irmão e ver nele o rosto de Cristo, nosso Senhor. É isso que eu desejo a todos vocês e que cada um vai encontrar um caminho. E como nos dizia São Maximiliano Kolbe, o amor é criativo. Nós temos que amar e nos abrirmos à criatividade do amor. Agora eu convido você
a ver uma reportagem especial preparada com muito carinho pela nossa equipe. Tudo por um sorriso. Esse é o nome do grupo composto por jovens de várias paróquias diferentes, que saem com a missão de levar alegria e amor ao próximo. O local escolhido da vez foi a Vila São Cotolengo. O projeto Tudo por um Sorriso, ele nasce em 2017, juntamente comigo, com o Padre Antoniel e também com leigos da paróquia Nossa Senhora de Lourdes. E o projeto se tornou da Juventude Missionária Redentorista. É um projeto onde nós visitamos hospitais, asilos, orfanatos, fazendo um serviço de palhaçaria, levando o evangelho através da alegria. E hoje nós estamos iniciando aqui, na Vila São José Bento Cotolengo, o nosso projeto, que é Tudo por um Sorriso. Nós temos como lema: o sentido de nossas vidas é fazer sentido a outras vidas. Nós sabemos que há muitas ONGs que fazem este trabalho, porém o diferencial do nosso projeto é levar Jesus Cristo, o Santíssimo Redentor, a alegria de pertencer a Cristo. Então esses jovens que estão aqui são das diversas paróquias redentoristas espalhadas na Arquidiocese de Goiânia. E de modo particular o nosso provincial, Padre João Paulo, nos dá todo o apoio para que esse projeto possa acontecer. Então, juntamente com tantos outros redentoristas que nos apoiam e acreditam neste trabalho. O momento de encontro começa com a animação, louvor, dança e em seguida cada um se apresenta. Eu há bastante tempo. Eu também sempre Então a vila, além de ser um hospital, ela é uma casa de longa permanência para esses pacientes. Juntos eles também rezaram pela missão. Assim na terra como no céu, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Uma reunião para conhecer mais sobre o trabalho da vila e também para apresentar as ideias do projeto foi realizada. E em seguida o grupo saiu com destino às unidades de atendimento do Santuário do Irmão. São 10 no total. Um trabalho que vai exigir muita disposição ao longo das próximas horas. O Gleison chegou animado e tem seus motivos para querer participar de todas as ações da Juventude Missionária Redentorista. Olha, eu acho que cada um aqui toca uma coisa, para cada um é meio que específico. Para mim, eu acho que para os que a gente está visitando, tanto aqui ou em outros lugares, não só para eles o benefício, mas para a gente também. O retorno que a gente tem é muito grande. Então, eu em si busco mais isso. O retorno que a gente tem, o carinho das pessoas, no olhar, o olhar que cada um tem olhando para a gente, nessas ações que a gente faz, é muito gratificante, muito mesmo. Então, assim, para mim é isso mesmo, o retorno que tem das pessoas para a gente. E dá para ser jovem e ser cristão também. Com certeza, eu acho que essa mensagem é muito importante. Assim. Eu saio para outros lugares, mas nunca deixo Deus... onde eu vou, Deus está comigo. Então, é aquela frase que o Papa João Paulo II traz para a gente, ser santo sem deixar de ser jovem. Então, eu carrego muito com isso, meu grupo também, a Jumira em si, é muito trazer essa mensagem. A gente não pode deixar de fazer outras coisas, tem que estar tudo junto, né? Sim. Durante o período pandêmico, os mais de 70 jovens que integram o grupo precisaram trocar visitas como essa por doações de cestas básicas. Mas a missão de contribuir com o próximo nunca foi deixada de lado, o que é motivo de muito orgulho. É muito bom, Alex, acolher esses jovens do projeto Tudo por um Sorriso aqui na Vila São Cotolengo. Nosso coração se alegra, a nossa casa está sempre de braços abertos para acolher os jovens e a comunidade em geral, que deseja fazer visita aos nossos pacientes e, sobretudo, falando dos jovens. É importante perceber a vitalidade da igreja no olhar, no sentimento e no carinho que esses jovens têm para com o projeto Tudo por um Sorriso, que é um projeto da Juventude Missionária Redentorista, que tem a missão de levar alegria, de levar paz, de levar esperança aos idosos, às crianças e, sobretudo, aos enfermos. O Papa Francisco sempre ressalta a importância dos jovens para o futuro da humanidade. E ações como essa do grupo Tudo por um Sorriso também representam a igreja em saída.
a juventude tem um vigor, né? Então esse vigor para a pessoa com deficiência, ela traz um impulso maior para a vida, né? Então eles gostam muito. Nós também sentimos muito felizes, apesar de termos muitos pacientes idosos, né? A juventude faz toda a diferença. E a vila está aberta para receber esse tipo de visita? Com certeza, todos os dias, das 8 às 16 horas, nós estamos abertos à visita. Tudo por um sorriso! Chegamos ao final do programa Primeiro Plano dessa semana. Eu agradeço a sua companhia e me despeço de você desejando um ótimo final de semana. Até breve!